Sim, 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 estamos chegando. Muito boa noite para você que nos acompanhou nos grupos esses últimos dias. Você que precisa de uma bolsa, de uma vaga de medicina, você que precisa de uma estratégia para finalmente conseguir entrar em medicina em 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Galera chegando aqui já no chat, boa noite. Salve, professor, salve. Presente, professor. Olá, professor. Ansiosos. Eu também fico muito ansioso. Eu adoro estar. Esse contato com vocês é muito bacana, porque está todo mundo junto aqui pelo mesmo objetivo. E quando todo mundo almeja o mesmo objetivo, é mais fácil da gente alcançar esse mesmo objetivo em comum que a gente tem aqui. Pessoal chegando ainda, pessoal acabando de colocar os nomes aí, fazer o cadastro para chegar na live. E eu quero pedir alguns favores para você antes da gente começar. Para quem já viu alguma live minha, vocês sabem que eu sou super objetivo, a gente não perde tempo. E para a gente poder utilizar melhor ainda esse tempo, para que você consiga absorver o máximo de coisas que eu vou falar muita coisa hoje para você, vou te fazer 2 pedidos, tá? Primeiro pedido, se você puder assistir essa live numa tela maior, num tablet, num computador, num notebook, melhor, porque você vai me ver melhor e vai ver os nossos slides maiores, tá? Porque nesse nosso formato, o espaço do chat ocupa quase que meia tela. Então, se você puder utilizar numa tela maior, legal. E se você for utilizar numa tela maior, posso pedir um grande favor? Deixa o celular do lado. Esquece um pouco o celular. São 45 minutos que eu tenho certeza que vão ser muito importantes na sua vida. Então, ninguém vai morrer se você ficar 40 minutos longe do Insta, longe do WhatsApp. Vamos tentar focar aqui. Mais um, falei 2, mais um. Chame a sua família, tá? Pai, mãe, filho, filha, tia, tio, irmão. Medicina é um sonho que a gente sonha junto e é uma vitória que a gente conquista junto. Então nada mais legal do que a gente assistir junto isso tudo que eu vou falar. Tem muito conteúdo importante, eu tenho certeza, faço esse compromisso com vocês agora. Em nenhum lugar no mundo, na internet, na IA, aonde for, você vai encontrar um conteúdo tão condensado e tão importante, tão rico sobre FIES como eu vou passar agora para vocês. Eu te garanto, faço uma aposta com você. Se você achar um conteúdo mais rico do que esse que eu vou passar para você agora, em 45 minutos, eu vou te dar uma liminar gratuita. Compromisso que eu faço com você. Então fica comigo até o fim, que você tem muito a aprender e você vai sair daqui com certeza sabendo a estratégia correta para você conseguir finalmente a sua vaga em medicina. Combinado? Pessoal, mais gente chegando, boa noite a todos. Ó, é o seguinte, a gente não vai utilizar muito o chat durante a live, porque senão fica todo mundo falando. Eu sou um cara curioso, eu vou ficar olhando também, eu vou perder o foco da live. E a nossa live hoje é um assunto que causa muita dor, eu como pai sei disso. Como fazer o nosso filho cursar medicina? Você pai, você mãe que está aí, na maioria das vezes os seus pais não puderam te proporcionar um curso de medicina, né? Porque antigamente não tinha Enem, né? Você que é mais novo, o Enem é novo, né? O Enem tem 30 anos aí, 32 anos, é muito recente. Então antigamente, para você fazer uma faculdade, você tinha que prestar vestibular, certo? Se fosse vestibular numa faculdade particular, você tinha que pagar, e já era caro. Se para você passar numa faculdade pública, que tinham poucas vagas, a sua nota tinha que ser alta. Então, quem não tinha nota alta e quem não tinha dinheiro para cursar, não cursava. Desistia do curso, mudava de curso, enfim. Com o Enem começou em 98 e o ProUni começou em 2005. Então, ou seja, há 20 anos que existe o Enem. E o Enem democratizou o acesso nas faculdades, o ProUni, o SISU, o FIES. Tá? Então, basicamente hoje, eu quero já começar com o nosso primeiro slide aqui. Então, primeira coisa, né? Você que chegou agora, qual é o nosso papo hoje? Qual a estratégia correta para sua vaga em medicina no FIES em 2026, sem nota alta no Enem?
Bom, então, como a gente estava falando, para você fazer medicina, você pode prestar vestibular, né? Entrar pelo vestibular, nas faculdades particulares que custam 10, 12, 14 mil reais por mês, ou você pode prestar nas faculdades públicas, e para isso você tem que ter uma alta nota no vestibular, correto? Isso foi durante muitos anos, isso continua ainda, porém, chegou o Enem. O Enem é a prova que você faz para tentar o FIES, o ProUni e o SISU. Rapidamente, o SISU é uma concessão de bolsa, você vai ganhar uma bolsa numa faculdade pública só utilizando a nota do Enem. Beleza? O ProUni é uma concessão de bolsa numa faculdade particular, também com a nota do Enem. Você não paga o ProUni, ok? E o FIES? O FIES não é concessão, o FIES é um financiamento, ele vai te emprestar um dinheiro para quando você tiver formado, você pagar o FIES de novo. Então, tudo aquilo que você usou, você vai pagar o FIES em até 18 anos, beleza? Bom, só que para você ter acesso ao FIES, ao ProUni e ao SISU, que são maravilhosos, porque você não vai pagar nada durante a faculdade, o SISU e o ProUni você não paga nem antes, nem depois, e o FIES você vai pagar depois, em 18 anos, ao invés de você pagar 6 anos durante a sua faculdade, beleza? São muito legais, porém, eles exigem uma nota alta no Enem. E a cada ano que passa, as notas de corte estão ficando mais altas ainda. Então hoje, para você começar a sonhar legal com uma vaga numa lista de espera do FIES e do ProUni, tem que ser acima de 720. Ah, professor, e para a primeira chamada? Cara, a primeira chamada, 740, 750. Sim, aumentou muito. SISU, para você começar a sonhar, ter uma esperança numa faculdade ou duas, 780. Só que a gente esbarra em dois problemas. Primeiro, vocês sabem quantos por cento dos alunos que fazem Enem conseguem fazer mais do que 700? Pensa o número aí. Pensou? Eu vou te falar. 4% dos alunos conseguem tirar mais que 700. Se a gente for falar em 720, a gente está falando em 3%. Ou seja, a grande maioria, 96%, não consegue chegar na nota do FIES, do ProUni e do SISU. Mas você sabe quantas famílias no Brasil conseguem pagar 12 mil reais por mês de faculdade? Ou 10, ou 12, 14 mil? Sabe quantos por cento dos pais conseguem pagar? Menos de 1%. Então, olha só, de um lado você tem 99% dos pais não conseguindo pagar uma faculdade particular, tá? E 97% dos alunos abaixo da nota de corte para medicina. Tudo isso que eu estou falando é nota de medicina. Outros cursos a nota é muito menor, tá? Então, se os pais não conseguem pagar e o filho não tem nota, esquece qualquer um desses 3 programas. Certo? Errado. A gente tem agora mais uma alternativa que não depende da nota do Enem, que é a liminar, que é uma outra estratégia. A liminar, ela não depende da nota do Enem, ela só exige que seja maior do que 450 e não exige que você pague, porque é o FIES. E qual é o embasamento da liminar? É a Lei 10.260, que eu vou te falar dela já em poucos minutos, tá? Então hoje você tem vestibular, ok? Você tem Enem, mas para tudo isso você tem que ter uma alta nota, né? E você tem a liminar, que depende só de uma nota ser maior do que 450 e não depende de questões financeiras. A liminar é para você conseguir o FIES. Então você hoje entra no FIES. Se você tiver uma nota legal, acima de 720, você pode entrar pela seleção, tá? O Enem, quem fez pela primeira vez, sai agora em janeiro. Se a tua nota estiver legal, você já pode fazer, se inscrever no FIES. Se você tiver feito ensino médio em escola pública, no ProUni, tá? E SISU aceita todo mundo. Professor, não tenho gabarito ainda, mas eu sei que eu fiz mais ou menos 100 acertos. Posso começar a sonhar? Se você fez 100 acertos, você pode começar a sonhar. Se você fez menos que 100, esquece. Mesmo esse ano, tendo tido um tema tranquilo, né, na redação do Enem,
a TRI deve ser bacana com a maioria de vocês. Então a nota vai subir mais do que sobe com a TRI nos últimos anos. Mas mesmo assim, cara, menos de 100 acertos, se você somou os teus acertos com o gabarito oficial que saiu semana passada, esquece, tá? Aí você tem mais um ano para fazer de cursinho ou você tem a liminar, tá? Mas para a gente entrar com a liminar agora, eu tenho que ter a tua nota do Enem, já de 2024 ou antes, tá? Então você tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter feito o Enem de 2010 para cá e ter tirado mais do que 450 pontos, ok? Mas, o seguinte, se você tem nota, se você não tem nota, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, para você chegar em medicina, olha aqui, aqui está você, de um lado, e aqui está a medicina do outro lado. E entre vocês dois tem um emaranhado de possibilidades que podem dar certo, como podem não dar certo. Se você pegar o caminho errado, você não vai chegar. Você precisa pegar o caminho certo. E qual caminho certo é esse? Como saber qual é esse caminho certo? Para eu pegar o caminho certo, eu preciso ter um negócio chamado estratégia. Gente, para tudo que você faz na sua vida, você tem que ter estratégia. Para você estudar, para você ganhar dinheiro, até para você casar, né? Você precisa chavecar a outra pessoa, você precisa seduzir, conquistar a outra pessoa. E isso é estratégia. A gente passa a vida criando estratégias para resolver os nossos problemas. E por que com medicina seria diferente? Então a gente vai utilizar a estratégia correta para o seu caso. Que caso é esse, professor? Para você que já fez o Enem 2, 3, 4 vezes e não consegue chegar, não consegue ultrapassar 700. Professor, eu já cheguei no meu máximo, cheguei no meu limite, não consigo ir melhor. Será que vale a pena estudar mais um ano? E assim, quando a gente fala estudar mais um ano, não é só o custo de cursinho, de apostila, de curso de redação, enfim. Não, você tem um custo emocional. Você tem um desgaste emocional grande. É ansiedade, é frustração, é nervoso, é pressão, porque a cada ano que passa, você fica mais pressionado em ter que passar no Enem. E essa pressão não é só sua, é dos seus pais também. Lembra que eu falei há pouco? Medicina é um sonho que se sonha junto. Então, quando você está passando por isso, por essa ansiedade, por essa ânsia, por essa aflição de você ter que ir bem no Enem, todo mundo sofre com você. Eu tenho 2 filhos, João e Maria. João hoje tem 21 anos e Maria tem 19, os dois fazem faculdade. Quando eles foram prestar vestibular, eles queriam outro curso que não é o curso que eles fazem hoje. O João queria fazer psicologia e a Maria queria fazer arquitetura, em faculdades boas aqui de São Paulo. E era o sonho deles. E é muito curioso, porque eu trabalho com alunos de Enem há 20 anos. Eu sempre trabalhei como professor, como orientador. Eu sempre vi os meus alunos como alunos. E há 2 anos atrás, eu passei na pele de pai. Então, eu acompanhei, não os meus alunos, mas os meus filhos dentro da minha casa, com esse sofrimento, e nem era medicina, hein? Nem era medicina. Com esse sofrimento todo. Pai, será que vai? E se eu não passar, pai? E se todo mundo passar e eu não? Pai, e se no dia eu ficar nervoso, ficar nervosa? Gente, é uma aflição que vocês que são pais, vocês sabem do que eu estou falando. E eu que sou pai, também entendo a dor que você está passando, porque eu comungo dessa mesma dor, comunguei dessa mesma dor que vocês estão tendo. É muito pesado, né? Então, mais um ano, será que vale a pena mais um ano? Bom, então é para você que não pode mais ficar mais um ano, ou você que já chegou no seu limite, tá? É para você que já fez o Enem de 2010 para cá, qualquer ano, mas que a vida tomou outros rumos, você acabou nem tentando medicina, porque você não tinha nota para isso, e você meio que desencanou de medicina, mas tá lá dentro, medicina. Só que hoje você não pode estudar, porque pro Enem, 8 horas por dia, como um jovem consegue estudar. Então, porque hoje você casou, ou porque você tem filho, ou porque você tem boleto, ou porque você trabalha, ou porque é tudo isso junto. Então, você não tem como se preparar mais pro Enem, ok? Então,
é para você. E é para você que já está fazendo medicina e já está no terceiro, quarto, quinto, sei lá, em qual período você esteja, e você sabe que o dinheiro que você tem, que teu pai tem, não vai dar para finalizar o curso. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu converso com pais, assim, quase todo dia. Gente, é muito comum, vocês não têm noção quanto é comum o pai falar para mim, professor, eu já vendi casa, carro, terreno, limpei o cofre, não tenho mais da onde tirar dinheiro. Se eu não conseguir o FIES para o meu filho, ele vai ter que sair da faculdade. E aí você fala, bom, o filho está no quarto período, quinto período, será que ele vai conseguir se preparar para o Enem fazendo faculdade? Não. Então, para esses casos, eu indico a liminar. Então, voltando. Para você que já chegou no limite máximo de nota, não consegue passar disso. Para você que não tem mais como se preparar para o Enem, ou para você que já está fazendo medicina. Professor, meu filho fez o primeiro Enem agora. Esse agora que acabou semana passada. Posso entrar com a liminar? Olha, se ele já tiver feito algum Enem anterior valendo, pode. Se ele não tiver feito, se esse for o primeiro valendo, não pode por enquanto. Tá? E eu acho bom. Por quê? Ele terminou o médio esse ano. Esse ano, ele teve que estudar para passar de ano e estudar para o Enem. É muita pressão. Então, muito possivelmente, ele não vai conseguir ter uma nota para entrar direto no FIES, no ProUni e no SISU. Então, nesses casos, pai, eu indico, não entre com a liminar. Faça teu filho ou tua filha estudar mais um ano. Não para você tentar o FIES lá na frente, não. Para você tentar o SISU, que é numa faculdade pública. Para você tentar o ProUni, se ele tiver feito todo o médio em escola particular. E aí, se não tiver nota para o SISU, para o ProUni e para o FIES, aí sim a gente entra com a liminar no final do ano que vem. Então, pelo menos 2 Enems, tá? Então, eu indico a liminar para quem fez pelo menos 2 Enems, tá? Se você fez o primeiro esse ano, não foi tão bem, cara, bora mais um ano estudar. Professor, não tenho mais como estudar. Ok, a gente entra com a liminar, tá? Uma outra coisa que muitos pais fazem e que está errado. Professor, meu filho prestou vestibular, passou, e eu fiz matrícula só para garantir a vaga dele. E agora eu preciso do FIES. Falei, cara, primeiro que você fez errado. Você tem como manter seu filho pelo menos um ano pagando medicina? Não. E você pegou as suas economias, 10, 12 mil, fez matrícula. E se o FIES não sair? Ah, professor, aí eu tiro ele da faculdade. Cara, não é isso. A gente está mexendo com o sonho de um jovem. E assim, as faculdades particulares, a grande maioria, elas baixaram o nível do vestibular. Porque tem muita vaga. E elas querem aluno. Então imagina o seguinte, eu sou dono de uma faculdade. Você é pai de aluno. Você pode pagar 12 mil reais por mês para mim. Você acha que eu vou dificultar a entrada do seu filho comigo? Não, eu vou botar o nível lá embaixo para trazer teu filho. Então hoje, passar num vestibular em medicina, em 90% dos casos, é fácil. Eu tenho um aluno que, por exemplo, tirou 580 no Enem, que é super baixo para medicina, mas passou em 3 vestibulares. Então, se teu filho passou agora, não precisa fazer matrícula, porque você pode perder esse dinheiro. E aí, pior, daqui 6 meses, você vai estar devendo 70 mil de faculdade e teu filho vai sair frustrado depois de um período inteiro fazendo medicina. Então, não faça isso. Busque primeiro as alternativas que você pode bancar. FIES, por exemplo. Depois que sair o FIES, aí tranquilo. Então isso é muito importante. Assim, eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aí me vendo passaram por isso, tá? Então, para a gente poder passar no FIES sem nota e para pais que não conseguem pagar, como eu falei agora há pouco, a gente tem que ter estratégia. E essa estratégia nós temos. A gente trabalha com isso há muitos anos. Para você ter uma ideia, a gente aprovou nesses últimos 2 anos mais de 500 alunos pela liminar. Ou seja, eram alunos que não tinham nota no Enem, que não podiam pagar uma faculdade, mas que tinham feito Enem e tinham tirado mais do que 450 pontos. Todos esses aqui a gente aprovou pela liminar. Porém, agora a gente está com uma liminar mais eficaz, que é a liminar coletiva, que eu vou falar para vocês agora. E antes que eu me esqueça, que eu já ia me esquecendo, eu queria só me apresentar rapidinho para vocês
para você que está me vendo pela primeira vez, então muito prazer, eu sou o professor Roberto Corazza, eu sou formado em Engenharia Civil pelo Mackenzie, eu sou pós-graduado na FUPAM, na USP, eu sou professor universitário de graduação e pós-graduação, já trabalhei na Unimep em Piracicaba, trabalhei no Mackenzie em São Paulo, na FMU em São Paulo. Em 2006 eu criei o primeiro curso preparatório do Enem no Brasil, foi meu, eu tive essa ideia e a gente começou presencial, não tinha streaming, banda larga em casa, nada disso. A gente começou na unha ali, viajando, alugando sala em faculdades. Em 3 anos a gente estava com mais de 20 mil alunos presenciais. Então eu rodei todo o Brasil dando aula de Enem. Um outro trabalho que me deu muito prazer, eu fui consultor dos professores do ITA, que é o vestibular mais difícil do Brasil. A gente trabalhou no ITA de 2016 a 2020, capacitando os professores em aprendizagem ativa. E além disso, além de ser pai do João e da Maria, eu sou o criador do Bolsa Medicina, que é o maior programa de assessoria para alunos que querem medicina através do SISU, do ProUni e do FIES. Nos 3 programas, SISU, ProUni e FIES, nos últimos anos a gente aprovou mais de 4 mil alunos. Então, só para você conhecer um pouco a nossa história, né? Ninguém aqui é aventureiro, ninguém chegou ontem aqui no mercado. Eu respiro Enem há 20 anos. Essa é a minha vida, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Combinado? Professor, tudo bem, você falou, já entendi, meu filho não tem nota, não tem como se preparar mais, eu não posso pagar. Tá, eu quero entender qual é o embasamento da liminar, né? Como é que é isso aí? Da onde veio essa ideia? Então vamos lá, pessoal. O FIES, olha esse slide bacana que eu preparei, super didático para vocês. O FIES, ele foi criado em 2001 pela Lei 10.260. Essa lei não falava em nenhuma prova de seleção para você conseguir o FIES. Nenhuma prova. Ele só falava que você tinha que ter uma renda per capita até X para você pleitear o FIES. E muita gente foi solicitando FIES e o MEC foi dando as bolsas. Porém, ao longo dos anos, o MEC viu que tinha muito mais gente querendo uma bolsa, uma vaga no FIES do que dinheiro disponível para eles. E aí eles pensaram, poxa, peraí, a gente precisa criar uma barreira de entrada. A gente tem que afunilar esses alunos, a gente tem que dificultar para menos gente entrar no FIES. Então, em 2010, criaram uma portaria falando que a portaria do MEC número 10. Se você quiser buscar no Google aí, fique à vontade, depois da live, tá? Essa portaria disse o seguinte, a partir de agora, os alunos que quiserem FIES têm que fazer o Enem, tem que tirar uma nota acima de 450 e eles vão disputar as bolsas de acordo com as suas notas. Então, quem tiver a nota melhor, consegue a bolsa, como já era com o ProUni. Só que, veja bem, a lei inicial não fala em Enem, beleza? A portaria, de 9 anos depois, fala em Enem. Só que a lei, ela é superior à portaria. O poder da lei, eu até marquei maior aqui, ó, o poder da lei é maior do que o poder da portaria. Em 2021, alguns advogados, estudando a lei, falaram, poxa, pera lá, se a lei tem um poder maior do que a portaria, o aluno tem direito, sim, a fazer medicina pelo FIES sem disputar processo seletivo. Porque a lei não fala em processo seletivo, quem fala são as portarias. E aí criou-se uma ação judicial solicitando que o juiz concedesse uma vaga em medicina pelo FIES para aquele aluno que sequer tinha feito Enem. Né? Porque a lei não fala em Enem. E as coisas foram acontecendo. Essas ações foram acontecendo. Só que o aluno ele tem urgência de cursar medicina. Né? O aluno que está saindo do terceiro, o aluno que já fez 2, 3 anos de Enem, o aluno que já faz medicina. Então, nessas ações existe um termo chamado liminar. E o que vem a ser uma liminar? Nada mais do que uma antecipação do julgamento. Então, se eu movo uma ação contra você,
por motivo X, mas eu tenho urgência que seja julgada antes, eu entro em caráter liminar, em caráter de urgência, ou seja, juiz, eu quero uma liminar, ou seja, eu quero que você julgue isso com antecipação e não tempo. Então, se, por exemplo, hoje a sentença leva 12, 14, 16 meses, a liminar leva um mês e meio, 2 meses, porque é urgência. Então, muitas liminares foram concedidas. Não, o aluno saiu do terceiro, ele vai entrar. E tranquilo. E isso foi acontecendo, isso foi girando. Só que aí, o MEC percebeu que, poxa, como é que... E os juízes também começaram a pensar depois de algum tempo, pera lá, como é que a gente está colocando na faculdade de medicina um aluno que sequer fez o Enem? Será que esse cara tem capacidade, né? Ele vai saber aproveitar uma faculdade? Então houve um acordão entre todos os juízes e tal. Seguinte, olha, a partir de agora, isso foi em 2021, 22 mais ou menos. Nós não vamos conceder liminar para quem não fez o Enem e para quem tirou menos do que 450. Isso não é portaria, isso não é lei, isso é um acordo de cavalheiros no judiciário. Então, a partir de 2022, quem não tinha feito Enem e não tinha tirado mais do que 450, estava fora da liminar. Perfeito? E aí ela foi acontecendo. E aí muitos processos entrando, muitas liminares entrando, porque como era uma ação nova, a ação nova, uma tese nova, a chance dela dar certo é muito maior do que uma tese manjada já, né? E 2 anos depois, 2023, 1 ano e meio depois, teve um outro acordão. Cavalheiros, venham cá, juízes, desembargadores. Seguinte, o que é uma liminar? É uma antecipação, é uma urgência, beleza? Como é que nós vamos dar uma urgência, como é que nós vamos dar uma liminar para um aluno que sequer tentou fazer o FIES, que sequer tentou fazer vestibular? Que merecimento esse cara tem? Esse cara merece uma antecipação do julgamento? Não. Então, houve um outro acordo, 2023, comecinho, um outro acordo. Seguinte, a partir de agora, aluno que não prestou FIES ou não fez o vestibular, um dos dois podia, tá? Mas o cara que não fez nenhum, não vai ter liminar. Porque eles acharam, por um bom senso, que, poxa, o cara que não está indo atrás, eu vou dar uma liminar para ele e tirar uma de um aluno que já fez vestibular, que já fez FIES. Então, a partir de 2023, todas as ações eram individuais até então, e só podia entrar aluno que tinha feito Enem, tinha feito acima de 450 e que tinha prestado vestibular ou FIES, ou que estava fazendo medicina. Correto? Correto. Só que muitos advogados, 90% dos advogados, não falou isso para você, aluno. Não fez FIES, não fez vestibular, não tem problema, a gente vai entrar assim mesmo. E, obviamente, não ganhou, tá? Mas, mesmo assim, tinha muita gente e o número de liminares ficou insustentável. A gente chegou a ter 40 e poucas mil liminares para o FIES. Claro que não todas em medicina, mas a maioria em medicina. E sempre que existe uma demanda repetitiva, ou seja, a mesma ação entrando várias vezes, existe um julgamento chamado IRDR. Ou seja, pessoal, tem 40 mil liminares. Ao invés de 40 mil juízes julgarem cada um de acordo com a sua interpretação, não. A gente vai fazer um julgamento e a partir desse julgamento a gente vai orientar os juízes. Ou vocês aceitam as liminares ou não. E esse acordão e esse julgamento foi em outubro de 2024, chamado IRDR 72. E foi determinado nesse IRDR que as novas liminares iam ser proibidas de entrar. Você não poderia mais entrar com novas liminares. Porém, esse resultado teve o seu efeito suspenso um mês depois. Então, a partir de novembro do ano passado, essa negativa do IRDR foi suspensa. Isso quer dizer que a gente continuou entrando com as ações. E eles ficaram de marcar um novo IRDR. Não marcaram ainda. Pode ser daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, daqui 6 meses, ninguém sabe. Mas a hora que eles marcarem, com certeza, eles vão negar a entrada de novas liminares. Por isso, a liminar está com os dias contados. A gente não tem muito mais tempo de falar de liminar, justamente por isso, tá? Professor, uma dúvida muito comum. Se eu consigo a liminar, tá? Essa liminar pode ser derrubada?
Bom, em tese, pela lei, pode, né? Porque o que é a liminar? É uma antecipação. Então, quando o juiz te nega uma liminar, não é que você perdeu a ação, não é que ele negou o seu direito ao FIES, ele negou a urgência da antecipação. Olha, não vou julgar o teu caso em 1 mês, em 2 meses, eu vou deixar a sentença normal correr até daqui 1 ano, 1 ano e meio. Então, muita gente fala assim, professor, perdi a liminar, tô fora. Não! Quando você perde uma liminar, você perde o direito de ser julgado antecipadamente. E aí você vai correr o processo normal. Tá claro? Então, você consegue uma liminar. Muito bem. O aluno começa a fazer faculdade. 2, 3, 4, 5 períodos. Perfeito? Como é que um juiz, um desembargador, ele vai cassar uma liminar, olha só, de um aluno brasileiro fazendo medicina com dinheiro emprestado, ou seja, o dinheiro que o governo está colocando para esse aluno vai ser devolvido pelo próprio aluno em 18 anos. Como é que eu vou tirar um aluno brasileiro da faculdade que está fazendo pela liminar, com dinheiro emprestado, com dinheiro antecipado, enquanto a gente está precisando de médicos em várias regiões do Brasil, que não tem médico. Aí o Brasil criou Mais Médicos, que é um programa que traz médicos de outros países para suprirem a carência de médicos brasileiros em certas regiões do país. Então você concorda que é um contrassenso você falar, poxa, pera lá, como é que eu vou tirar um aluno, o direito de um aluno brasileiro, enquanto eu estou pagando salário para um médico de outro país? Esse salário que o governo paga para o médico de outro país não volta para o país, porque é salário. Agora, esse dinheiro do FIES é um empréstimo, você vai pagar. Então, nós nunca tivemos uma liminar de medicina cassada, justamente porque ele não tem embasamento para isso, ele não tem jurisprudência para isso. Então, em relação às liminares de medicina, nós não temos problema nenhum dela ser derrubada, tá? É um negócio para te deixar muito mais tranquilo. Professor, eu estou fazendo 3º semestre. Eu posso pedir a liminar para ele pagar já o que eu paguei antes? Não. Não pode. A liminar, quando o governo te concede a liminar, te concede o direito de você cursar pela liminar, é dali em diante. Professor, e como é que fica o pagamento do FIES? Cara, é a mesma coisa se você entrasse por seleção. Tá? Você vai, uma vez que o juiz concede a liminar, você vai fazer matrícula. Aí quando você for fazer matrícula, você é um aluno FIES. Não importa se você veio pela nota ou pela liminar. Quando você estiver formado, você vai pagar em 18 anos o dinheiro que ele te emprestou, sem juros. Professor, quanto vai dar isso mais ou menos por mês? Sem juros, que é o que a gente fala, em 18 anos, mais ou menos 4.500 por mês que você vai pagar. Professor, poxa, é muito dinheiro. Não é. Por quê? Hoje, teus pais conseguem pagar 10, 12, 14 mil reais para você? Não. Agora, você, recém-formado, ganhando aí seus 10, 12, 14 mil reais, você consegue pagar 4.500 reais. Que se não fosse pelo FIES, você não ia estar ganhando isso tudo como médico. Então, obviamente que é muito mais factível você pagar o FIES em 18 anos, é muito mais fácil e é muito mais possível do que teus pais pagarem 12, 14 mil para você por mês hoje. Tá? Então, essa é a grande vantagem do FIES. Agora, a liminar, olha só que coisa bacana. Quando você presta o FIES por seleção, você tem uma nota e de acordo com essa nota, você vai poder aplicar nas faculdades cuja nota de corte estão próximo dessa sua nota. Beleza? Ah, professor, eu quero aquela faculdade lá em Minas que está com uma nota de 760, eu tenho 720. Cara, esquece, não vai. Tá? Bom, então quanto maior a sua nota, obviamente mais opções você tem para poder cursar. Fechou? Porém, quando você consegue o FIES por seleção, o teto do FIES é de 13 mil reais. Ele pode financiar até os 13 mil, mas pela seleção ele não vai financiar os 13 mil. Ele vai financiar, se por exemplo custar 12 mil a sua faculdade, ele vai te financiar 8, 9. E essa diferença você vai pagar por mês como uma coparticipação. Legal? Na liminar, ele chega nos 13 mil. Então, qualquer faculdade que for até 13 mil, ele vai pagar integralmente para você. Coisa que no FIES por seleção, você não consegue.
tá? FIES por seleção. Você depende da sua nota para escolher a sua faculdade. A liminar, não. Pela liminar, você escolhe a faculdade que você quer. Agora, desde que ela seja conveniada ao FIES de Medicina. Tá? Professor, eu posso obrigar um juiz a fazer uma faculdade, abrir uma vaga para mim no FIES, ela não é conveniada ao FIES? Não, não pode. Uma dúvida muito comum. Professor, eu preciso prestar vestibular ou ser aprovado na faculdade para tentar liminar? Não, cara. Você só tem que ter feito o Enem e ter tirado mais do que 450. Tá claro? Agora, professor, eu consegui liminar, estou fazendo e quero fazer aquela faculdade. Só que aquela faculdade abriu 2 vagas só para o FIES por seleção. E elas já foram preenchidas. Como é que eu vou entrar? Ótima pergunta. O FIES, ele tem 2 processos. Ele tem o processo seletivo, que a faculdade escolhe, olha, a gente vai dar esse semestre, a gente vai fornecer 20 vagas para o FIES. Beleza. São as vagas do FIES por seleção. Quando você entra pela liminar, você não está dentro daquelas 20 vagas. Ele vai colocar você naquela faculdade. Professor, mas e se já tiverem sido preenchidas? Ok, você vai entrar sempre em vagas ociosas. Porque toda faculdade tem vaga ociosa. E para a faculdade não é bom ter vaga ociosa. Então não se preocupe com o número de vagas que aquela faculdade tem. Tá? Se preocupe em entrar com a sua liminar bem feita. Bom, só que com nesses últimos anos, principalmente nesse último ano para cá, depois do IRDR, ficou muito mais difícil os juízes concederem liminares individuais. Justamente porque tem o IRDR, justamente porque é uma tese que já foi muito utilizada e ficou mais difícil. E a nossa função aqui, há 20 anos, é facilitar para os nossos alunos. Né? Então, por exemplo, a gente tinha SISU para a Unifies, mas eu só conseguia atender... Peraí que eu vou tomar uma água, que a voz aqui... pifa. Bom, o quê? 700 pessoas na live. Pô, muito... Quero ver como é que nós vamos fazer. O nosso grupo de hoje tem 30 vagas só, mas vamos lá. Aí você vai parar e você vai pensar assim, poxa vida, eu entrei e estou agora cursando medicina pela liminar do FIES. Estou lá fazendo, estou curtindo. E se, um caso assim esporádico, eu perder essa liminar? Não vai acontecer. Fica tranquilo, não vai acontecer. Voltando, eu só falei isso porque eu vi agora a pergunta aqui no chat. Pessoal, evitem mandar pergunta no chat, porque senão eu me perco, tá? E aí eu falo um assunto que já foi e aí não fica legal. Bom, então a nossa função aqui é te ajudar. Só que a gente só conseguia ajudar alunos com uma nota legal no Enem. Quando começou com a liminar, a gente debruçou de cabeça. Eu tenho advogados que estão comigo há 20 anos trabalhando com isso. E a gente está sempre tentando buscar teses novas. Tanto é que a gente sempre faz uma tese, aí depois uma leva, copia. E é sempre assim. Tudo bem. O que é bom é copiado sempre. Porém, a gente começou a ter dificuldade de aprovação nas liminares individuais. E aí um dia, eu estava tomando banho, falei, poxa, pera ali. Todas as liminares coletivas que a gente estudou, as ações coletivas que a gente estudou, elas sempre tiveram muito mais êxito do que uma liminar individual. Por quê? Porque ela é muito mais forte. Ela tem muito mais argumentação do que uma só ação. Isso foi à noite. Acordei de manhã, liguei para os nossos advogados. Galera, é o seguinte, pensei nisso. Vamos marcar uma call? Vamos. Eu falei, precisamos buscar, né, bases legais para a gente poder fazer a liminar coletiva. Estudem isso aí. Você tem uma semana. Estudamos. Professor, totalmente possível, pela lei tal, inciso tal, ok. Bom, precisamos testar. Vamos pegar 10 alunos, não vamos cobrar nada, que tenham nota baixa, que não conseguirem entrar com a liminar individual. Vamos testar esses 10 alunos, vamos fazer um grupo com esses 10 alunos. Vamos fazer? Vamos. Fizemos, entramos. Em menos de um mês, deferida.
Foi a primeira liminar coletiva do Brasil em medicina deferida. Foi a nossa. Opa! Acho que o negócio é bom. Acho que realmente o que a gente estava pensando, o nosso embasamento, acho que faz todo o sentido. Se a gente conseguiu em menos de um mês, vamos fazer mais um grupo? Vamos. Aí fizemos um grupo com 18. Um mês e pouquinho, essa demorou um pouco mais, deferida. Opa! Achamos o caminho novamente. E a grande vantagem, uma das grandes vantagens da liminar coletiva é que você que não fez vestibular, você que não fez FIES, que você não poderia entrar na individual, você pode entrar na coletiva. Por quê? Porque no seu grupo, você vai ter alunos que já prestaram vestibular, que já passaram em vestibular, que já passaram em 2, 3 vestibulares, que já fizeram matrícula. Você vai ter alunos fazendo medicina, você vai ter alunos que já fizeram FIES. Então, ele não vai julgar você, você não fez FIES e você não fez vestibular. Não, ele vai julgar o todo. O coletivo. A força do coletivo é muito maior do que a força do individual. Esse é o grande embasamento dessas liminares, principalmente da liminar coletiva. Deu certo, deu certo. Aí fizemos mais uma outra com 15, um mês e pouquinho, deferida. Então, as 3 primeiras que a gente entrou já foram deferidas. E por que isso? Porque tem algum gênio aqui? Não, porque é uma tese nova. E toda tese nova, a chance de dar certo, a chance de aprovação é muito maior. Porque o juiz não tem outros julgamentos contra para utilizar como desculpa para ele dar um não nessa ação. Entende? Da mesma forma que a liminar individual lá atrás, ela deu muito certo porque não tinham outras liminares, mas com o tempo eles foram pegando negativas e foram incorporando o seu não. Hoje não. Então, claro, daqui pouco tempo vai ter muito advogado, aliás, tem muito advogado vendo a gente agora, que estava no grupo, para aprender como faz. Não, eu não vou te ensinar como faz, esse é o nosso trabalho. Mas vai ter muito advogado tentando entrar com a liminar coletiva e já daqui um ano, se a gente puder entrar com a liminar até lá, ela não vai ser mais nova. Então ela vai começar a ser mais indeferida que hoje. Então a possibilidade de indeferimento hoje é muito pequena, justamente porque é uma ação nova e uma ação embasada, uma ação forte, uma ação potente. Essa é a grande ideia da liminar coletiva, porque o juiz, quando ele pega uma ação que tem um aluno, outra ação que tem 15 alunos, o tempo que ele vai gastar para ler é o mesmo. Mas aqui ele mata 15 alunos, aqui ele mata um aluno. E a força do coletivo, mesmo no judiciário, é muito mais forte do que a força individual. Então, olha aqui, a gente tem 3, resumindo, tem 3 motivos hiper mega importantes, eu não sei qual é a ordem deles, mas os 3 são importantes ao mesmo tempo para liminar coletiva. A gente tem uma maior agilidade no julgamento, ele julga mais rápido, porque são vários alunos, tem um custo muito menor do que o custo de uma ação individual, né? E tem o maior índice de aprovação. Essa é a liminar coletiva. Muito melhor do que a liminar individual. Ô, Francisco, eu pedi para você não mandar mensagem, mas ó, Francisco Uchoa, de Curitiba. Professor, você... lembro de você, Francisco. Você já conseguiu eliminar para minha filha. Agora eu quero conseguir para outra filha. Eu tenho desconto? Tem, Francisco. Seguinte, além da liminar coletiva ser muito mais barata do que a individual, eu vou te dar um desconto por ser segunda filha. A gente já colocou uma, agora eu quero colocar outra. Assim que a gente acabar a live, segura aí que eu mesmo vou chamar você para a gente poder conversar, tá? Pessoal, não mandem mensagem, por favor, tá? A gente vai fechar o chat. Se você tiver alguma dúvida no fim da live, você pode mandar no chat que a nossa equipe vai estar disposta, pronta, a postos, para te responder. Combinado? Então, cara, liminar coletiva. Hoje é a liminar nova, é a liminar que está dando resultado. É a liminar que eu indico para você. Então hoje, pai e mãe, você tem uma possibilidade real de ver teu filho numa faculdade no começo do ano, sem precisar pagar a faculdade e sem ele ter uma alta nota no Enem, pela liminar coletiva. Real. Ok? Um embasamento,
com a gente, em 3 ações, aprovou quase 50 alunos em menos de um mês. E aí eu te pergunto, será que vale a pena? Eu sempre costumo comparar o seguinte. Você que está me vendo aí, imagina uma pessoa que você ama muito, tá? Imaginou? Imaginou. Muito bem. Essa pessoa, ela está com uma doença X que não tem mais cura. Os médicos aqui no Brasil não deram nenhuma chance de cura para ela. Ou seja, ela vai morrer. Daqui um tempo, um mês, uma semana, não sei, enfim. Essa pessoa que você ama, que está doente, é o seu sonho em fazer medicina. Você não tem dinheiro para fazer medicina e você não tem nota alta para fazer medicina. Ou seja, o teu sonho de medicina está prestes a morrer. Você vai ter que mudar de curso. Ponto. Tá? Voltando para essa pessoa que você gosta. Um médico, no outro lado do mundo, na Austrália, criou um remédio que curou muitos pacientes que têm a mesma doença que essa pessoa que você ama tem. Curou todo mundo? Não, mas curou grande parte. A minha pergunta agora é, você vai ignorar esse médico e vai deixar essa pessoa querida que você ama morrer? Ou você vai tentar até a última possibilidade para manter essa pessoa viva? Você vai trazer esse remédio para tentar curar essa pessoa? Sim ou não? Se a sua resposta for não, nem continua com a gente. Pode ir fazer outra coisa. Porque você não quer acreditar. Você não quer salvar. Você quer morrer. Agora, se a tua resposta for sim, você está com a gente. Ou seja, a liminar é esse médico que trouxe essa medicação que vai curar muitos pacientes que têm a mesma doença que essa pessoa querida sua tem. É 100%? Não, não é 100%. Mas é uma grande possibilidade. E aí cabe a você, não vou trazer o remédio e essa pessoa vai morrer. Não, quero tentar esse remédio como uma última chance, quero. Se existe, como é que eu vou deixar essa pessoa morrer? Se você tem o sonho de fazer medicina, como é que você vai deixar morrer esse sonho sabendo que você pode ajustar esse sonho? Você pode melhorar o seu caminho para esse sonho. Você pode tornar esse sonho real. É muito importante isso que eu estou falando. Pode ser a tua última oportunidade da vida de fazer medicina. E muitas vezes você vai ser o primeiro médico da sua família toda. Teus pais vão te dar uma oportunidade para cursar medicina que os pais deles não deram para eles. Imagina você formando seu filho de jalequinho branco, estourando champanhe. Quanto custa isso, pai? Não vamos tentar isso para ele? Vamos deixar ele mudar de curso? Bom, tem pai que ainda duvida. Pessoal, e por que vocês devem entrar com a gente? Você pode entrar com a liminar com qualquer advogado que você quiser. Nenhum tem a liminar coletiva. Tá? Então por que você vai entrar com a gente para ajudar teu sonho conquistar, ajudar seu filho a conquistar o sonho? Porque somos os únicos, por enquanto, no país que temos essa expertise de liminar coletivo. Quer mais um motivo? Te dou. Porque você vai ter uma equipe coordenada por mim, que tem 20 anos de experiência em Enem, Sisu, ProUni, FIES. Você pode ter certeza, não tem ninguém no mundo que tenha feito mais inscrição e aprovado mais alunos nesses 3 programas do que eu. Então, eu vou coordenar essa equipe. E nós vamos estar em contato com você, tanto a equipe de advogados quanto a minha equipe. Muitas vezes eu mesmo falo com você dia a dia. Tá? E porque a gente já tem 500 alunos aprovados pela liminar com a nossa tese. Se você quiser entrar com uma outra pessoa, não tem problema. Mas a gente tem a estratégia correta, validada, aprovada, que já colocou, te falei, 500 alunos em menos de 2 anos. Em menos de 2 anos. Professor, eu já entendi. Você que é pai, você que é mãe, você que é aluno, você que é aluna. Professor, eu entendi. É óbvio que a minha última saída é essa, se eu não quiser desistir de medicina, que eu não vou ter dinheiro,
meus pais não têm dinheiro e eu não consegui uma nota legal no Enem. Eu fiz o Enem a última vez faz 10 anos. Ou eu fiz o Enem 3 vezes, não consegui. Professor, é isso. Consegui hoje entender a lógica do FIES. E quero sim tentar. É a minha última chance. Quero trazer esse remédio da Austrália para me ajudar a sobreviver, para me ajudar a fazer medicina. Eu não quero morrer. Eu não quero deixar morrer meu sonho em medicina. Como eu faço? Como é o processo, professor? Bom, vou te falar agora o passo a passo do que vai acontecer, tá? Primeiro, você vai entrar no grupo, a gente está formando um grupo. Esse grupo é para entrar mais ou menos em março de 2026. Não dá mais para entrar em janeiro, tá? Mas é para entrar em março de 2026. A gente vai montar 2 grupos de 15 alunos, então são 30 alunos. Você vai entrar no grupo, já vou te falar já como é que você vai fazer parte desse grupo, e fica a postos que são 30 vagas para 800 pessoas agora na live. Fique esperto. Então você vai entrar no grupo, entrou no grupo, você vai receber um formulário que você vai preencher com os dados do aluno, tá? Esse formulário, ele vai servir para o advogado preparar 3 documentos para te mandar, que você vai assinar digitalmente. Não tem nada que imprimir papel. Então, é o contrato, uma procuração e uma declaração de hipossuficiência. Para quê? Para a gente pedir justiça gratuita, para você não precisar pagar justiça. Ok? Isso você vai assinar. Quando você assinar, você vai enviar os documentos para o advogado. Tá? Documentação. Documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante que você fez o Enem, tirou mais do que 450, ou comprovante que você é aluno de medicina. Professor, em relação à renda. Bom, a renda, para o FIES, você tem que ter uma renda per capita de até 3 salários mínimos. Se a tua renda per capita for até 1,5 salário mínimo, você não vai precisar ter fiador. Se for entre 1,5 e 3, você vai precisar ter fiador. Ok? Professor, a minha renda per capita é maior do que 3 salários mínimos. Eu posso entrar com a liminar? Pode. Entrar com a liminar? Pode. Por quê? Porque o juiz não vai analisar a sua renda. O juiz não vai analisar qual faculdade você quer ou quanto custa. Isso não é ação, não é o objeto da ação. O objeto da ação é cumpra-se a lei. Ponto. Tá? Agora, se a tua renda for maior, aí sim a gente vai fazer uma readequação da sua renda. Então, para isso, você enviou os documentos, a gente vai entrar com a liminar para você. Protocolou a liminar? Maravilha. A gente vai fazer uma readequação da renda com você. O que é uma readequação da renda? É uma videochamada da nossa equipe, às vezes faço eu mesmo, às vezes é a nossa equipe, que sabe mais do que eu até, para a gente poder entender qual é a tua realidade financeira hoje, quem trabalha, quem ganha quanto, como é que esse dinheiro entra, tal, como é que é a sua família, para a gente poder realinhar isso. Importante, ninguém vai mexer em salário, em imposto de renda, em extrato bancário. Não, a gente vai reconfigurar o grupo familiar, totalmente dentro da lei, ok? Isso ninguém faz para você. Isso está incluso no nosso trabalho para você. Porque a minha ideia aqui não é que você entre com a liminar com a gente. Não é conseguir eliminar para você só. Não, a minha ideia aqui é colocar você dentro da sala de aula. E para colocar dentro da sala de aula, não basta apenas conseguir eliminar. A liminar é o primeiro passo. Porque se você consegue eliminar e não tem a renda adequada, você vai ser reprovado na hora da matrícula. Que o motivo da maioria das reprovações do FIES nas faculdades é a questão da bendita da renda, que ninguém sabe fazer certo. E como a minha função não é só eliminar, não para na liminar e sim colocar você na faculdade, a gente vai te ajudar a ajustar a renda. E mais, tem casos que a gente vai conseguir ajustar para menos de 1 salário mínimo e meio, para você não precisar de fiador. Quem é que faz isso para você? Bom, além dessa videochamada, a gente vai acompanhar o processo. E a liminar deferida. Conseguimos eliminar. Muito bem. Acabou por aqui? Não. Agora a gente vai preparar a sua documentação na hora que você for fazer a sua matrícula. Porque não adianta você conseguir eliminar, ter a renda ajustada, mas não ter a documentação correta. E é aí que muita gente erra. E como é que eu vou colocar você dentro da sala de aula se eu não vou checar com você a sua documentação toda? Então a gente vai checar
A gente vai fazer um checklist completo de todos os documentos. A gente sabe quais são as faculdades mais chatas, mais exigentes em relação à documentação. A gente vai te ajudar a isso. Documentação feita, certinha, levada para a faculdade. Bora comemorar. Hora de fazer a sua matrícula. E aí sim, com a sua matrícula feita, eu fico tranquilo. É esse o nosso trabalho para você. Então não é uma liminar, é uma estratégia para colocar você realmente dentro da faculdade. Ok? Bom, e professor, tem gente que conseguiu, né? Tem depoimento? Tem muito depoimento. Tem da Jerusa, por exemplo. Professor, eu precisava te mandar essa mensagem. Hoje, cara, meu óculos está horrível. Hoje eu vivo um sonho que parecia distante. E isso só foi possível porque o senhor e a equipe do Bolsa Medicina acreditaram em mim. A liminar do FIES me deu a chance da minha vida. Serei eternamente grato por isso. Muito obrigado. Próximo, Tiago, professor Coraza, Edson, obrigado, professor. Entrei graças a você. Amália Gomes, Antônio Zucoloto, Rubens, Camila, tem várias. Gustavo, professor, quero agradecer demais você e toda a sua equipe pela conquista da minha vaga em medicina pela liminar do FIES. Era a última chance de entrar na faculdade. Desde o começo e apostei no vosso trabalho e conseguimos. Gratidão eterna. Poxa vida, Gustavo. Queria que vocês conhecessem o Jonathan. Ele foi um dos nossos últimos alunos que entrou na liminar, já na liminar coletiva. Deixa eu dar um play aqui para vocês verem o que ele falou. Tava no quarto dele ainda, meio zoado, mas olha só. Opa, cadê? Deixa eu ver se vai aqui. Então, foi. Muito obrigado por tornar esse sonho realidade. Opa, coloquei no fim já. Começo, desculpa. Muito a equipe do Bolsa Medicina e especialmente ao professor por realizar um que parecia impossível, a minha tão sonhada vaga no FIES em Medicina. E foi através da liminar, né? Eu estava sem força de tentar novamente o Enem, já que minha nota de 2014 era a única esperança, mas era baixa para Medicina. Ainda parece um sonho saber que no próximo ano eu estarei iniciando um curso que eu sempre sonhei. Então, de verdade, eu só posso agradecer pelo suporte impecável que eu recebi e pela dedicação de todos que estiveram do meu lado nesse processo, que foi um processo muito cansativo, mas que valeu completamente a pena, tá? Então, muito obrigado por tornar esse sonho realidade. Poxa vida, quanto vale ouvir uma mensagem dessa? Uma vida, mais uma vida que a gente transformou. Essa é a minha missão. Eu dou aula desde os meus 13 anos de idade. O que eu sei fazer é ensinar, é passar informação. Se eu fosse fazer qualquer outra coisa da vida, eu iria passar fome, você tenha certeza disso. Professor, perfeito, já entendi o passo a passo, ficou claro para mim. Quero poder fazer esse depoimento que o Jonathan fez daqui a alguns meses com você. Quero começar minha faculdade de medicina. Quero solicitar a minha vaga no FIES pelo direito que eu tenho pela lei. Quanto custa isso para mim, professor? Vamos lá. Pessoal, uma liminar individual hoje não sai por menos de R$9.000. Você paga metade na entrada, metade depois. Eu tive alunos que fizeram, alunos não meus, mas alunos que fizeram com outros advogados, pagaram R$20.000. Mas hoje um valor médio que qualquer escritório mediano cobra aí é de R$9.000. E a individual que está mais difícil de sair. Além disso, você vai ter uma readequação da renda conosco. Esse trabalho de readequar a renda custa R$997 e ainda está barato. Além da readequação, você tem uma reunião que a gente faz com você por videochamada. Essa reunião custa R$597, que também está barato ainda. Além disso, tem muitos alunos que passam no vestibular, passam no Enem, passam no FIES e querem auxílio para que a gente prepare a documentação dele, né? Que isso que a gente vai fazer com você. Esse serviço de ajustar os documentos, não a renda, mas os documentos, custa R$1.997. Além disso, uma consultoria comigo, eu e você, num bate-papo online, ao vivo, R$1.997. Juntando tudo isso, que é o que você vai ter, o valor disso hoje é de R$14.588. Não é isso que você vai pagar. Calma. Mas é o que vale. Se você for somar tudo isso, dá um mês de faculdade. Um mês de faculdade.
Só que você está aqui comigo, a gente passou já do tempo, porque eu quis ser bem minucioso para poder te explicar. Mas você está aqui hoje comigo. Então, o valor não vai ser 4.588. E se você ficou comigo até agora, você tem desejo real de cursar medicina. Então, esse valor não vai ser 14.588. Não vai ser 10 mil. Não vai ser 8 mil. Não vai ser 5 mil. Não vai ser 3 mil. Vai ser 2.997. Professor, peraí. Tudo isso que você falou, eu vou ter acesso por 2.997? Sim. Eu vou ter que pagar mais alguma coisa depois disso? Não. Custas do processo? Não. Deferimento? Não. Matrícula? Não. Tudo 2.997. Professor, eu sei que é pedir demais, mas eu posso parcelar isso no cartão? Pode. 12 de R$310 no cartão ou 2.997 no Pix. O botão entrou agora para você entrar no grupo. Garanta a sua vaga, que já já acaba. É muito menos do que vale, justamente para a gente poder viabilizar a sua entrada na faculdade. 12 mil por mês, eu tenho certeza que você não consegue pagar. Agora, R$310 por mês durante 12 meses você consegue pagar. Se você sair com a sua família para ir no cinema e jantar fora, você já gastou muito mais do que esses R$300. E aí fica a minha pergunta para você. A sua aprovação na medicina depende da sua nota? Não. Depende das suas condições financeiras? Não. Depende de uma decisão, que é apertar esse botão que está aqui embaixo agora. Já tem gente fechando aqui. Você vai esperar até quando? Ou você quer estudar mais um ano de Enem? Quanto custa esse um ano de ansiedade sua em estudar para o Enem, de cansaço seu, não só seu, da sua família toda? Quanto custa isso? Porém, eu quero te ajudar mais ainda. Além desse preço absurdamente baixo por tudo que você vai receber, que vai viabilizar a sua entrada em medicina sem nota e sem precisar pagar, eu vou te dar um bônus se você fechar hoje até a meia-noite. Nem vai precisar meia-noite, porque antes disso as 30 vagas já estarão cheias. Mas eu quero te dar um bônus exclusivo. Se você fechar com a gente agora, até a meia-noite, ou entre os 30 primeiros, a gente vai ter, nessa semana ainda, ou na próxima semana, um bate-papo comigo. Eu vou te chamar, a gente vai marcar um horário e nós vamos conversar. Você vai me explicar a sua situação toda, eu vou te orientar, vou tirar mais dúvidas suas em relação a tudo o que você precisar. É um bate-papo aberto, nosso. Bônus para quem for fechar hoje à meia-noite. E além do bônus, eu quero dar um presente para você. Quero dar um presente para você nunca mais esquecer de mim. Você fechando agora, meia-noite, até a meia-noite. E assim que a sua liminar for deferida, eu vou te dar um jaleco branco, bordado com o seu nome e o logo da sua faculdade. Vai ser o primeiro jaleco que você vai ganhar. Vai ganhar do professor Corazza. Vai ser o primeiro jaleco da sua vida com o seu nome bordado. E aí eu quero que você se imagine agora tirando uma foto. Você, seu pai, sua mãe, você de jaleco branco. Quanto vale esse sonho? Quanto vale você viabilizar esse sonho? Professor, quero só recapitular o que eu vou ter direito. 3 itens básicos. A gente vai acompanhar você até o fim do processo. Não só quando você eliminar, mas até o fim do processo. Você vai ter uma readequação da sua renda dentro dos parâmetros legais, ok? E você vai ter uma preparação completa dos documentos na hora de você fazer matrícula. É uma estratégia completa, não é só liminar, é muito mais do que liminar, porque uma liminar sozinha não resolve. E lembra que eu falei há pouco? A minha função não é ganhar liminar para você só. Não, a minha função é colocar você dentro da sala de aula da sua faculdade.
Esse é o nosso trabalho, tá? Só para você comparar valores, que eu sei que você tem já um monte de gente fechando já. Você ainda está pensando em valores. Muito bem. Olha só, em 6 anos, tá? Vamos pegar uma faculdade sem o FIES, uma faculdade particular. Quanto ela vai te custar? Quanto custa um curso hoje de medicina? Aproximadamente R$1 milhão. 900 mil, 1 milhão e 100, R$1 milhão em 6 meses. Quanto custa uma faculdade pela liminar? 2.997. De 1 milhão para 2.997. Tá, quanto isso vai me custar por dia? Uma faculdade vai te custar por dia R$463. Quanto vai me custar liminar por dia? R$1,36. Professor, eu não tenho mais o que pensar. Realmente, você não tem mais o que pensar. A hora que você clicar aqui embaixo, nesse botão, o teu sonho vai passar a ser o meu sonho, de colocar você numa faculdade. A sua decisão não depende da sua nota e da sua condição financeira, depende de você apertar aqui embaixo. Professor, ok, quero fazer, mas tem alguma garantia? Você me dá uma garantia? Não. Eu não vou te dar uma garantia. Vou te dar 3 garantias. Primeira garantia, você entrou com a gente. Se dentro de uma semana você acordar e falar, não quero liminar, quero estudar mais um ano para o Enem. Não quero mais medicina, quero fazer odonto. Não quero, liminar não é para mim, medicina não é para mim. Ou você ganhou na Mega Sena, você vai conseguir pagar a faculdade, não quero mais liminar. Sem nenhum problema, a gente devolve tudo que você pagou. Risco zero. Mesmo se você pagou no cartão ou no Pix. Risco zero para você. Você pode desistir de fazer medicina? Pode. Você pode querer estudar mais um ano para o Enem? Pode. E eu vou devolver o teu dinheiro. Risco zero. Segunda garantia. A gente vai acompanhar você não até sair a liminar. Não. Até o final do processo. Quase nenhum advogado faz isso. Ele vai até a liminar e tchau. A gente não. A gente vai acompanhar você até a sentença final. E não sou eu que vou acompanhar só, são os nossos advogados. Então você vai ser duplamente coberto. Por mim, pela minha equipe e pelos nossos advogados. E, por último, a terceira e talvez a maior garantia. Você vai ser assessorado por advogados, por uma equipe jurídica com mais de 20 anos de experiência em direito estudantil. Se você queria uma garantia, eu te dei 3 garantias, justamente por isso. A hora que você apertar esse botão, não é um botão que você vai apertar. É a chave, é a mudança de chave da sua vida. Pessoal, eu estou vendo aqui, a gente já fechou quantos? Quantos foram aqui já? 20. Pessoal, enquanto eu estou terminando a live aqui, a gente fechou com 20 alunos. Gente, isso vai acabar já. E aí, quando terminar, que já acaba, poxa vida, eu queria ter entrado, não entrei. Não entrou. Eu te dei a explicação. Eu te dei a chave para você entrar em medicina. Agora, quem vai colocar a chave na fechadura e virar, não sou eu. É você. Depende de uma única decisão. Não é da sua nota e nem das suas condições financeiras. Para terminar, queria só colocar mais uma aluna aqui, a Mariela Marchetti, também entrou agora esses dias. Eu passei no vestibular, mas não tinha como pagar. Minha nota não era suficiente para o FIES. Até que eu e minha família assistimos uma live do professor e resolvemos entrar com a liminar. E eu consegui. Se não fosse pelo professor, eu não teria conseguido o FIES em medicina. O meu muito obrigado. Mariela, eu que te agradeço e te desejo sucesso. Ah, esqueci de falar. Semana que vem, eu estou indo para Brasília participar da formatura do nosso primeiro aluno da liminar. Ele entrou, ele estava já acho que no 6º período, a gente conseguiu eliminar para ele até o final do curso, ele se formou e eu sou um dos convidados
para a formatura dele. Eu quero filmar e quero mandar para vocês. E quero poder também ser convidado na sua formatura, tá? Pessoal, é o seguinte, chegou muita pergunta pra gente no Forms que você mandou pelos grupos. Eu tentei responder todas agora, durante a live. Se ficou alguma dúvida ainda, a gente vai entrar em contato individualmente com você para sanar a sua dúvida pontual, se ela não tiver sido sanada aqui, tá? A gente continua no nosso atendimento, você pode continuar aqui no bate-papo, tranquilo com a gente, com a nossa equipe. Professor, eu quero falar com alguém antes de fechar. Eu quero pegar mais alguma informação. Enfim, ótimo, maravilha. Nossa equipe já está à sua disposição por esse WhatsApp que está aí, 11 99 283 6129. Último slide. Quanto custa teu sonho de cursar medicina? Eu te falo, R$ 1,36 por dia. Você sabe aqui o que fazer e eu quero poder te ajudar, quero poder te dar o jaleco branco no começo do ano e quero uma foto sua de jaleco dando o primeiro passo com o pé direito na sala da sua faculdade. Fechou? Clica aqui, entra no grupo. O teu sonho vai passar a ser o meu. Eu quero te ver dentro da sala de aula. Fechou? Gente, obrigado. Boa noite. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês pelo nosso WhatsApp para tirar as dúvidas que você tem, mas tira logo, porque já acabam as vagas, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus.